Vamos falar agora do analista preferido, o analista político preferido do Andreasa, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Olha só, em palestra nos Estados Unidos, o tucano voltou a comentar as eleições do ano que vem. Ao citar a Lava Jato, FHC disse que não podemos descartar a possibilidade de o Brasil repetir a experiência italiana depois da Operação Mãos Limpas e eleger um presidente de direita similar a Silvio Berlusconi. E o Berlusconi brasileiro, segundo o ex-presidente, seria o deputado Jair Bolsonaro. Fernando Henrique Cardoso não citou diretamente o nome do parlamentar, mas afirmou que há na direita pessoas perigosas, pessoas que já o ameaçaram de morte. E nesse caso, viu, Vera, o tucano fez uma referência a uma entrevista do Bolsonaro à TV Bandeirantes em 99, quando ele declarou que seria impossível realizar mudanças no Brasil por meio do voto. E na sequência, o Bolsonaro disse que seria necessário começar uma guerra civil no país, matando 30 mil pessoas, a começar por Fernando Henrique Cardoso. Também propôs a mesma coisa quando da privatização da Vale, né? Antes de ter alguma chance real de chegar à presidência, ele era mais sem filtro, né? Mas isso é bom porque fica documentado, todo mundo vai ser contemplado com o seu passado, não é mesmo? O passado sempre volta para cobrar a sua fatura e no caso do Bolsonaro ele é profícuo em declarações desse tipo. Diferentemente do Andreasa, eu acho que o Fernando Henrique ele é um bom pensador, eu acho que ele consegue enxergar bem o quadro, eu acho que ele hesita na hora de fazer uma proposição para ação, né? Como um bom tucano, ele geralmente hesita. No caso do impeachment, ele hesitou. Em outras circunstâncias, no caso do Lula, ele foi muito hesitante. Mas, em geral, eu acho que ele faz uma boa análise da situação política. Nesse caso, tendo a concordar com ele. A gente, nesse estado total de desconfiança com a política, de descrédito das instituições, descrédito dos partidos, tem uma chance maior de eleger alguém com características messiânicas. E o Bolsonaro tem Messias não só no nome, mas também na conduta política. E eu acho que ele traz essas características que o Fernando Henrique observa. Se ele vai ser viável lá na frente, tem muitas circunstâncias que ainda não estão dadas para a gente saber. Se as pessoas vão sentir uma recuperação da economia e daí vão votar num candidato mais próximo do centro, se elas vão reagir quando começar a aparecer quem é esse Bolsonaro, se elas vão ficar com medo de uma atitude mais radical, se ele vai ficar restrito ao que ele já tem hoje, que é um recorte ali de centro-direita, uma parcela mais radicalizada da direita brasileira, uma direita que ele tem razão, surge em razão de uma reação a todos esses escândalos de corrupção, principalmente. Então eu acho que ele faz uma boa análise, eu só acho que ele sempre peca no passo seguinte. Ô Madu, e você? Você acha que o Fernando Henrique fez uma boa análise nesse caso? Eu concordo, eu acho que o Fernando Henrique não é tão mau analista político assim. Eu conheço piores. E devo dizer que eu sou seu leitor e muitas vezes eu gosto da análise política dele, muito embora às vezes não concorde. Mas eu acho que ele é uma pessoa, sem dúvida nenhuma, mesmo por ter sido presidente da República por 2 mandatos, merece a atenção, né, não apreço das pessoas, mas a atenção e a devida leitura. Nesse caso, eu acho que ele tem razão, na medida em que, por exemplo, os nazistas, quando começaram na Alemanha, também eram como uma minoria, né, era quase uma milícia, e foram crescendo. E mesmo tendo a primeira eleição perdido, a primeira eleição parlamentar, deram um golpe e acabaram sendo hegemônicos na política alemã. Comparo isso com exatamente a extrema-direita, que dá o maior suporte ao Jair Bolsonaro, né, que primeiro, eu acho que ele não é apetrechado, não tem preparo para a função de ocupar a presidência da República, né, não tem a visão dele também de mundo é muito diferente da minha, né, ele é um nacionalista, não é um liberal.
portanto jamais teria o meu voto, mas ele é autoritário, ele é retrógrado. Eu acho que quem se identifica com ele é um espectro da política, essa extrema-direita, que desconhece a história recente da República, que desconhece ou mesmo não tem grande apreço pelos valores da democracia. Enfim, eu tendo a intuir que do eleitorado, eu costumo brincar, né, que o Jair Bolsonaro é o nosso Le Pen. Como na França, você o Le Pen, o candidato da extrema-direita, que tem aqueles 20%, 15% de voto, aqueles brisolistas de direita que sempre o acompanham. Eu quero ver nas eleições, eu arriscaria o meu palpite que o Jair Bolsonaro é mais um tigre de papel. Ele tem 15%, 20% dos votos, não mais, né, desses seus seguidores, né, que inclusive ignoram os fatos do mundo contemporâneo. E aí, André Azar, e você? Mas me preocupa. Sabe por que o Fernando Henrique Cardoso fez uma boa análise nesse caso? Porque não fez análise alguma. Essa que é a verdade. Ele apenas repetiu o que é hoje senso comum, que foi análise há algum tempo, inclusive feita aqui nesse programa, análise original. Hoje é o senso comum, né? A situação de anomia, em certo sentido, de desgaste da atividade política, cria condição para a ascensão de outsider. Embora eu já tenha dito aqui, não considero o Jair Bolsonaro, deputado há vários mandatos, um outsider. Mas o que importa é o modo como ele, Bolsonaro, é percebido pela população. Por exemplo, e não estou fazendo uma crítica ao Marcelo Madureira, por favor. Quando se compara o Jair Bolsonaro a Hitler... mas não é isso, não é uma questão pessoal. Quando se compara o Jair Bolsonaro ao Hitler ou ao nazismo... Só uma analogia histórica. Eu sei, mas o que importa é a percepção, o modo como isso é recebido pelas pessoas. O eleitor do Bolsonaro se sente atingido, mesmo aquele que simpatiza com alguma das bandeiras do Jair Bolsonaro e que está eventualmente cogitando votar nele, quando vê o candidato ser comparado, ainda que historicamente, ao nazismo, esse eleitor se sente ofendido. Se sente também chamado de nazista. E o que acontece é que esse tipo de discurso que faz uma análise, a meu ver, superficial, não mergulha no que é exatamente o Bolsonaro, e o Fernando Henrique está fazendo isso, fazendo uma análise superficial do que é o Bolsonaro, transformando como uma coisa de extremo mau gosto, para usar o extremo a que ele recorre. Esse discurso elege o Bolsonaro. Veja, se o Bolsonaro tem 15% e pode chegar a 20%, como disse o Madureira, e pode, é mais do que o suficiente para que ele chegue ao segundo turno, o Jair Bolsonaro. É isso que está em questão. O Fernando Henrique, lá atrás, com a sua capacidade de análise política sofrível, elegeu Lula. Não se esqueçam disso. Não, deixa sangrar nas cordas, a gente vem em 2006 e ganha. Leu errado, o Lula voltou, está lendo errado de novo o Bolsonaro. Bolsonaro precisa ser levado a sério. Ele tem a bandeira da segurança pública, sozinho a desfraudando até agora, e ocorre que esse é o tema mais importante, mais sensível à população brasileira. O Bolsonaro está sendo erguido por uma causa. Mas veja, não precisa ser analisado a sério. Mas eu não acho que ele deixa de levar a sério. Ele está justamente considerando que ele pode vir a se tornar uma realidade, pode ser inclusive eleito. Agora, falar do Jair Bolsonaro justamente por essas características que o fazem ser alçado no atual momento a um ídolo por uma parcela da população brasileira, é necessário também. Porque as pessoas que estão endeusando o Bolsonaro não o fazem pelas razões profundas, o fazem por essa camada mais superficial que ele tem, que é justamente de posar de um combatedor dos bandidos, o cara da segurança, o cara dos bons costumes, etc, etc. E é preciso dizer, e aí eu concordo com você, que isso não é atribuição primeira de um presidente da República, que não são as principais atribuições de um presidente da República, que essas são outras para as quais ele não demonstra nenhuma aptidão, como disse o Madureira. Acho que a comparação que o Madureira fez com o nazismo é só pela caminhada, né? Por ter surgido como um movimento ali mais ou menos localizado, mais ou menos de gueto, de caráter nacionalista, e ter inflamado uma nação num espaço razoavelmente curto de tempo. Eu acho que é difícil que a gente viva um fenômeno parecido, mas eu acho que ele quis dizer mais como fenômeno assim,
rapidez com que se espalhou. Não, eu entendi. Do que por ele ser nazista. Gente, rapidinho, Andreas, aqui. Eu entendi perfeitamente. Aqui. Entendi perfeitamente o que diz o Madu. A questão é a compreensão que a população tem, que o eleitor tem. O problema é que o eleitor dele fica dodói com qualquer coisa. Ir além. O eleitor do Bolsonaro fica dodói com qualquer coisa. Se você falar que ele tem unha encravada, as pessoas ficam, vocês são comunistas! Agora, pelo amor de Deus, né? Vamos crescer. Como eu já falei, como eu já falei aqui, eu não acredito na viabilidade. Eu não acredito, Madu, só para concluir, para te passar a bola, eu não acredito na viabilidade eleitoral do Jair Bolsonaro. Eu acho que quando a campanha começar para valer, ele vai desidratar um pouco. Mas precisa ser estudado, destrinchado para além dessa superfície. Madu, 10 segundinhos que eu preciso para o nosso último intervalo. O Bolsonaro, ideologicamente, o discurso dele é basicamente populista e nacionalista, antiliberal. Com um forte traço de conservadorismo, digamos assim, moral, moralmente conservador. Tá certo. Eu acho que isso não interessa ao conjunto da sociedade do Brasil, para que o Brasil avance, para que o Brasil progrida. É isso. Vamos lá. Madu, eu preciso ir para o intervalo. O Reginaldo está quase me esgoelando aqui, ó. Não tem nada a ver com nazismo.